Quando eu olhei para aquilo, pronto, eu vi os pés de Jesus Cristo pisando nas correntes. Quando pisou, eu caí para frente. Quando eu caí, eu já comecei a profetizar em línguas. Glória a Deus. Já comecei, Jesus me batizou com o Espírito Santo, eu comecei a querer olhar para Ele, e comecei a fazer assim, dando glória a Deus, é real, é verdade, Jesus está aqui. E eu já entendi que era Jesus que chegou ali e gritou meu nome pela terceira vez. Douglas, vem, tu és livre. Eu olhei e não tinha mais Beelzebul. Não tinha mais demônio. Graça e paz, irmãos. Vamos agora assistir esse testemunho do evangelista Douglas Almeida. Você vai ver que ele nasce já com a família todinha, né, numa prática de bruxaria, e pela misericórdia de Deus ele consegue escapar dessa religião com a presença de Jesus. Um vídeo marcante, um testemunho marcante, e no final ainda dá dicas de como essas entidades elas tentam destruir o casamento, destruir a união entre um homem e uma mulher. Vale a pena você ficar até o fim e assistir esse vídeo, mas antes, se inscreva no canal, deixa aí o seu comentário que é importante e compartilhe com as pessoas que você tem nos seus grupos, que você julga que precisa conhecer mais sobre esse assunto. Então, vamos para o vídeo. Meu tataravô era nigeriano, era bruxo africano. E daí passou para bisavô, para vovô, para papai. E nisso, desde quando eu nasci, em 1993, eu saí do ventre da minha mãe e tudo que eu vi durante 23 anos foi isso. Magia, feitiço, sacrifícios, rituais. E eu cresci com esse desejo de ser igualzinho a meu pai, ser igualzinho a ele. Então, por esse desejo foram cada vez mais crescendo, pronto, aí eu comecei a aprender. A minha mãe conta que quando eu estava para nascer, as entidades começaram a fazer festas cantando para mim. Quando eu nasci, elas me pegaram no colo, me ergueram, me apresentaram para eles, começaram a falar nomes, que eu não preciso citar aqui, mas aconteceu que mamãe já foi ensinando, meu pai foi me ensinando que era isso que eu tinha para mim. Então eu cresci aprendendo, fazendo parte, olhando, observando, vendo como é sério, para que um dia eu me tornasse igual a ele. Aí quando eu estava com meus 13 anos de idade, foi que eu tive a minha primeira experiência lá dentro. Com 13 anos de idade, papai teve uma desavença com a mamãe, e lá ele acabou que foi dormir dentro do terreiro. E lá dentro do terreiro tem um trono vermelho enorme. Isso. E esse trono vermelho, nós tiramos a cadeira que fica lá em cima, colocamos do lado. Essa cadeira é só papai que pode sentar nela, né? E eu tive um desejo enorme de querer sentar ali, de sentar naquela cadeira. Aí acontece que, quando nós estávamos lá deitados, uma entidade por nome Beelzebul apareceu assim, ó, e apareceu para mim. Eu olhei para ele, ele veio literalmente da forma que ele é, patas traseiras de bode, corpo da cintura para cima, seios de mulher, cabeça de animal macho, bode, e começou a apontar para mim. Eu gritei: papai, fulano apareceu ali. E eu citei o nome como é que ele é, chamado no hebraico. Só que eu não tive medo. Não tive medo porque papai sempre falava delas pra gente, né? Aí papai disse: faça isso, isso e aquilo. E eu gritava: ele tá ali, ele tá ali. E o papai: não te preocupe, vai lá e fala essas palavras com ele. E faça isso e isso, joga o tim para eles, que pode ser cachaça ou pode ser umas outras bebidas quentes. E daí eu comecei a fazer conforme papai ensinava. Depois disso, ele começou a me pegar e me levar para dentro de uma caverna muito escura, que era literalmente onde ele ficava lá, que a casinha dele parece essa caverna. E eu entrava lá e ele estava mais escuro do que aquela caverna. Eu sabia que ele estava lá
porque dava para ver ele sentado lá no trono dele, na cadeira dele, e na cabeceira da cadeira uma caveira que falava para ele lá as coisas, e ele falava com ela. Ele me oferecia para beber algo numa taça de um crânio humano, mas eu nunca aceitei, porque meu pai sempre falava, papai falava que era algo sério, era um pacto, era uma aliança que fazia com eles. Mas teve um dia que eu aceitei beber aquilo. Quando eu aceitei beber aquilo, pronto. Eu comecei a ter, né, experiências lá dentro. Você aceitou porque você tinha curiosidade? Na verdade, eu tinha esse desejo, né? Eu tinha muito desejo. Você tinha um desejo mesmo. Mas por aquilo que nós aprendemos e tem que ser sério, aí eu tinha esse medo, esse receio, porque literalmente ele ia prender a gente ali. E é forte isso, porque sempre tinha a porta de saída. Mas quando eu bebi, não tinha mais porta de saída. Eu bebi lá, quando eu bebi, pronto, não tinha mais porta de saída. Eu fiquei literalmente lá dentro. Aí eu passei a pertencer a ele. Aí dos 13 anos de idade aconteceu isso comigo. Aí eu comecei a ter muitas evidências, comecei a desenvolver lá dentro. E pronto, aí o nível da bruxaria subiu assim para mim de repente, assim lá dentro. Aí pronto, quando aconteceu isso eu falei, esse negócio é sério. Aí como eu gostava muito, gostava de fazer todo tipo de só Jesus na casa, né? Aí já era. Aí eu comecei, né, a aprender vários tipos de sacrifícios. Comecei a aprender para cada finalidade específica. Pronto. Aí foi. Aí eu via papai fazendo as coisas, via como é que eram os resultados, via a forma que ele... Pronto, aí eu falei, aí sim. Aí eu comecei a estudar alguns livros, comecei a comprar alguns livros. Você foi gostando, pegando gosto. Gostando. Alguns livros de bruxaria. Mas esses demônios, essas entidades, elas falavam com você? Parecia sim pra gente. Parecia? Parecia. E ela mandava fazer sacrifício aqui, ali. Por exemplo, poderia ser num cemitério. Não importa a hora, você tinha que entrar lá. Poderia ser numa mata. Você tinha que entrar lá. Cachoeira, você tinha que ir. Linha de trem. Não importa o local que ele te mandava. A hora que ele aparecesse e falava, você tinha que ir. Para mim aconteceu algo muito rápido do terceiro olho abrir, né? A gente chamando isso de um nível bem ruim, né, na bruxaria, que ninguém esperava que aconteceria daquela forma comigo. E ele pegou literalmente, né? Ele é chamado de Bodzabá, um dos maioral lá na bruxaria lá e já pronto. Já queria me desenvolver rápido. Mas o que eles prometiam para você? Prometia poder, força. Isso que eles prometiam. Prometia poder. Quem é bruxo de verdade, a única coisa que o diabo promete é isso, o poder. Aí pronto, esse poder vem um dinheiro, vem isso. É isso aí que eles falavam para mim. Eles falavam que eu não precisava me preocupar com nada, que eu ia ser poderoso, que arma não ia entrar no meu corpo, que isso e aquilo. Aí eles prometiam essas coisas. Aí a gente via, mediante o que nós presenciávamos e vivia, e via que era, né, uma suposta verdade. Era engano, eu já entendo, mas era uma suposta verdade que ele nos manipulava ali. E, de fato, eles falavam algumas porcarias lá e fazia mesmo. Então, quando eu fui vendo e experiências que foi acontecendo e eu fui percebendo que eles falavam uma suposta verdade, eu falei, esse negócio é sério. Aí comecei a me dedicar com livros, né, de satanismo, assim, de bruxaria, que pronto, aí comecei a fazer mais ainda. Até que um dia foi uma mulher lá, e essa mulher foi querer fazer bruxaria para 2 irmãs. Aí quando essa mulher foi fazer bruxaria para 2 irmãs, pronto. Aí isso aí me despertou algo diferente mediante a palavra de Deus. Porque até então,
Qualquer tipo de ritual, qualquer tipo de sacrifício, não importa a finalidade, pronto, a gente estava lá fazendo. A gente fazia com, né, com raiva, com ira, com vário orgulho, porque é isso que ele manifestava. Meu Deus. Mas irmãos de igreja procurando para fazer trabalho para irmãs, ou não? Era Esse que eu pessoas que não citei eram aqui, crente. esse que eu citei, a mulher não era da igreja, Não mas era da iam igreja. também. Mas iam, infelizmente, essa é a verdade. Então, por isso que tem que tomar muito cuidado, porque é só Jesus na casa. Meu Deus do céu. Aqui eu não estou falando coisa que ninguém me contou, não, que alguém me contou, não. O que a gente viu em casa. Eu vi com meus próprios olhos e eu ouvi com meus próprios ouvidos. E as pessoas te procuravam para você fazer trabalhos de bruxaria. De bruxaria. E sua família também? A família inteira. Também. A família inteira. Todos da família nasceu nisso. Todos da família. E isso era... Se sentir orgulhoso com isso tudo? Muito isso orgulhoso. Trazia... Muito orgulhoso. O orgulho era uma coisa que a gente mais tinha. A gente se sentia como poderoso. Se fosse poderoso, né? Se sentia mais que todo mundo. Exatamente. Queria menosprezar todo mundo, podia fazer qualquer humilhar coisa. todo mundo, gritar com todo mundo e tratar todo mundo mal, porque é o que esses demônios trazem, né? E você fazia, vamos supor, alguém, você não gostava de alguém te caluniava, fazia alguma coisa, você não já fazia isso, não tinha coragem. Você queria já fazer alguma coisa para aquela pessoa? Isso aí não tinha coragem. Não tinha coragem. Quando a gente ia em qualquer terreiro desses por aí, eles não tinham coragem. Era difícil passar do nosso portão. Os que passavam é porque é Deus mesmo na vida deles, porque não passava, atravessava a rua, não ia. Não é brincadeira, é só Jesus ali. E como que vocês viam os cristãos, os crentes? Como que vocês olhavam para eles? Você pensava o que dos crentes? Na verdade, a gente tinha raiva deles, né? Raiva? Raiva, muita raiva. Hoje eu entendo que Jesus Cristo é totalmente diferente. Jesus Cristo, Deus da Bíblia Sagrada, é diferente. Mas nós tínhamos raiva. Porque eles passavam no nosso portão, cuspiam, jogavam sal grosso, fazia isso e aquilo, o sinal da cruz, atravessava a rua. E eu mesmo particularmente cresci com raiva de crente. Cresci com muita raiva e o diabo ainda, né, os demônios colocavam mais raiva ainda neles. É assim que aconteceu com a gente lá. Se o crente passa lá e fica te cutucando, fica te ameaçando, já não é algo sábio de se fazer, de um cristão ficar fazendo isso, né? Entendeu? E ficar hoje eu entendo que a gente tem que expor a maldade para que o cristão abra a visão como é sério. Claro, eu vou falar para você. Eu vim de um lar cristão. Sim. Vim de um lar, um berço evangélico. Sim. Então tem muitas coisas que eu não conheço, assim Sim. como eu. Muitas pessoas que vieram do lar cristão que não viram muitas coisas, não Sim. conhecem muitas coisas. Principalmente esse lado da bruxaria, de pessoas que procuraram isso daí, de fazer algum tipo de trabalho para alguma coisa, de procurar alguma questão relacionada ao ocultismo. Eu nunca vi isso aí, entendeu? Não entendo. Então é importante a gente conhecer também esse lado, para que a gente saiba. Depois que eu comecei a perceber, ver os testemunhos aqui, as pessoas que vêm aqui, eu comecei a ficar mais alerta, né? Me apegar mais à palavra de Deus, me apegar mais a oração, a ver Deus, ele está ao nosso derredor, mas tem portas que nós abrimos e muitas vezes nós não sabemos, né? Sim. Então as pessoas falam assim, mas só fala de bruxo, de coisas do mal. Mas é importante a gente conhecer também, de trazer o esclarecimento de como que é.
esse lado também, porque nós abrimos as redes sociais e o que mais assim a gente vê é falando disso, só que de um lado como se fosse algo bom. Sim. Como se fossem espíritos bons, espíritos de assim luz. Que eles aparecem, exatamente. Né? A natureza, né? Então, na verdade, para nós, conhecendo a palavra de Deus, são espíritos de engano. Então, o diabo, né? Você mencionou algo aí. O diabo, ele está ao nosso derredor, né? E é os anjos de Deus que estão ao nosso redor aqui. Quando eles aparecem com essa figura boa, eles trazem um engano absurdo, porque eles não são essas imagens bonitinhas que o povo apresenta. Eles são deformados, são estranhos, feios. Eles não aparecem assim para quem é bruxo verdadeiro, né? Que é um bruxo lá, que de verdade, não é esses que aparecem na internet, não. Esses aí, a maioria não. Você vai ver lá, é bruxa, e quando você pensa que não, pombagira. Não, mentiroso. Aí faz alguns tipos de negócio lá e acha que é bruxo, não. Tem a imagem de Beelzebub lá e acha que é bruxo, não. Esses aí ia sofrer. Então, o que acontece? Um bruxo, se ele vê a imagem de como aquela entidade que ele, né, que ele está sendo, né, está idolatrando, está ali adorando, se ele vê aquela imagem que está na cabeça dele, ele não aguenta de tanto medo. De tanto medo. E quando ele vê aquilo ali, ele vai entender que o negócio não é brincadeira. Da forma, mas eu estou falando uns demônios pesados, não estou falando pombagira, esses demônios, tranca-rua, esse trem de quimbanda, umbanda, isso aí não. Isso aí é fraco. Eles são fracos? Eles são fracos. Eu estou falando de Gungun, estou falando Yamin Solongá, Beelzebub, esses demônios assim, esses demônios da Kianda aqui, que é serpente. Hoje você vai ver no Brasil, eles vão carregar uma serpente, a serpente é jiboia, é uma serpente que nem veneno tem. Isso aí não é bruxo. Isso aí não é bruxo, não. Ele está mentindo para ele. Um bruxo, igual a gente fazia lá, carregava a serpente negra, a serpente que é venenosa, uma das piores que existe. E soltava lá na casa do Exu e ela sumia lá dentro, nunca mais você via. Meu Deus. Você pode entrar lá dentro e você não vê ela mais. Ela sumia, ele levava ela para ele e ela aparecia para a gente na visão. Meu Deus, misericórdia. Esse tipo de ritual aqui no Brasil não tem, eles não sabem como é que faz isso aí. Por isso que por exemplo, eu acredito assim que Jesus me levantou aqui no Brasil, porque eles estão mentindo para o povo de Deus e colocando medo no povo de Deus. A gente não pode ter medo disso aí. Não importa o nível dele, é mentira dele. Sim, com certeza. Entendeu? Hoje eu vejo como é que a gente mexia, a gente fazia aquelas... não era brincadeira. Os animais, a gente ia sacrificar, eles usam alguns tipos de animais, a gente fica vendo. A gente fazia, é só Jesus. Só Jesus. É por isso que eu falo, eu não conto proeza do adversário. O meu testemunho é para glorificar Jesus. Para o povo de Deus não ter medo disso, nunca na vida. Eu costumo dizer, se o seu problema for bruxaria, é fácil resolver. Sim, sim. Os demônios cruzar o seu caminho vão apanhar fogo bem. Não pode. Aí eles querem mostrar aqui, né? Trazer essa afronta. Eles podem fazer o que eles quiserem lá, a gente os respeita. Mas tocando o povo de Deus, aí não. O próprio Jesus ele já disse, né? Eis que eu vos dou poder. Exatamente. Para pisar em cabeça de serpentes, escorpiões. Lucas 10, versículo 19. Ele já liberou o poder sobre as nossas vidas. Demais. Exatamente. Então não devemos ter medo. Então, o que a gente transmite para o povo é que a palavra de Deus está viva. E nós, como um cristão, estamos vivos com Cristo. Você que vive pela palavra, não tem que ter medo dos falsos profetas, que diz assim, diz o Senhor. Não tem que ter medo de bruxo. Tem que... pela palavra. Ninguém te engana se você está com a palavra. Ninguém te coloca medo.
É assim que eu sempre Com conto certeza. nas minhas mensagens. Com certeza. Então, evangelista, esse cálice que você tomou, e ainda não era um pacto que você fez com Satanás, mas ainda não era a sua entrada para ser um bruxo, né? Ali eu já estava, né? Eu tinha 13 anos, como eu disse aqui, e ali eu estava sendo preparado para isso. Certo, Eu certo. não cheguei a ser bruxo porque eu precisava de tempo para isso, eu precisava vários processos que eu ia passar, né? Mas ali já começou, ali que tudo começou na minha vida, entendeu? O que Satanás mostrou para você? Ali Beelzebub mostrou para mim algumas coisas que ele ia me dar na bruxaria e que ele estava comigo. É isso que ele falava. E assim como é que ele era na linhagem da minha família, Meu Deus. pronto, ali ele ia ser comigo também. Mas você acreditava que Beelzebub era o quê? Era um espírito de luz? Era Exato. um anjo? Era Todos algo nós bom? acreditamos que eles são, né, na bruxaria, que eles são, as entidades são espíritos de luzes, espíritos da natureza, algo que o próprio Criador entregou para a gente ter facilidade, acesso a isso, acesso àquilo. Então a gente tinha essa falsa, né, verdade de que eles aparecem como alguém bom, espíritos de luzes que vêm para nos ajudar mesmo. É assim que a gente tinha eles. Entendi. Entendeu? E depois disso essa caverna se fechou e você não conseguiu sair mais. Aí ali. eu não consegui sair mais. Aí eu passei a pertencer a ele literalmente. Aí depois eu tinha em mente já porque papai ensinava, né? Aí quando aconteceu, eu falei, pronto, agora já foi. Agora é só ir embora, porque agora já foi. Não era para mim ter feito isso, eu fiz, já era. E seu pai falou para você não fazer. Ele ensinava para todos nós, todos, que não era brincadeira, que não era para entrar nessa linhagem, que era para entrar só em outras linhagens de outra entidade, que nessa aí que não era para entrar, que não era brincadeira. Entendi. Ele sempre ensinava que é um mundo sem volta. Por É só que Jesus. sem volta? Eles cobram. Porque quando você passa a pertencer a ele, você prende a sua alma nele, o seu corpo pertence a ele agora. Ele te pega para ele. Aí é só Jesus para tirar mesmo. Aí o que estava acontecendo comigo naquele tempo. Mas e como que foi para você sair dessa caverna? Então, eu só saí dessa caverna. Era algo que você ficava desacordado? Ou Na verdade é o seguinte, é espiritual. espiritual? É espiritual. No espiritual, ele te coloca no mundo dele lá, no reino deles lá. E isso manifesta aqui no físico. Aí você não sai não, porque você já faz parte do clã deles lá. Aí tem coisa que só acontece, só eles lá que podem saber, só vocês, ninguém pode saber de nada. E qualquer tipo de ritual que fazer, né? Qualquer tipo de... Aí é sigilo total, aí não é brincadeira, é só Jesus mesmo. E como que foi para você sair desse escuro? Para mim sair disso foi quando, na verdade, começou quando uma mulher foi lá dentro do terreiro fazer um trabalho, né? Uma obra de magia para 2 mulheres. E ela chegou falando, eu quero fazer ritual para 2 irmãs. E elas são crentes. E eu quero mostrar para elas que nós também aqui tem poder. Só que da forma que ela chegou, já percebi que era inveja. Então, foi aí que tudo começou, porque mesmo quando era inveja, papai nunca aceitou a gente pegar algum trabalho por inveja, porque por inveja a pessoa é ceifada mesmo, não tem brincadeira. Se o diabo vê a inveja, pronto. Aí o trabalho já é só Jesus na causa. Aí o que acontece? Ela deu o nome de uma irmã e a entidade pegou, estava tendo uma festa lá para ela, uma das festas que a gente mais gostava, que é a festa do Exu da casa, que é a festa de Bode Zabá, que é o maioral lá. E acontece que a mesa preparada, quando a moça trouxe o nome de uma daquelas irmãs, ela disse, faça isso para ela, que eu vou te pagar X valor. E era uma grana legal.
E daí a entidade pegou o nome dela, molhou lá na magia, pegou, entregou para ela e falou: faça isso e isso, coloca perto da casa dela que eu vou pegar essa aí. Eu conheço os passos dela dentro e fora da igreja. Aí ela trouxe outro relatório, trouxe, né, tudo por escrito da outra irmã dela. Aí falou: mas pega essa aqui também, porque ela trabalha aqui, ela faz isso e aquilo. Só que quando a entidade pegou o nome daquela outra irmã, ela soltou e falou: não, leva esse nome embora, eu vou pegar só a outra. Só que naquele exato momento, isso me despertou uma curiosidade enorme. Porque eu cresci e vi 23 anos. Todos os nomes que chegavam na mesa deles, eles pegavam bruxaria, Ebodum, não sei o que, isso aqui, entrega, pronto, o sacrifício era feito. Mas nesse nome ela não quis pegar. E eu percebi que teve alguma coisa errada ali. Eu falei: uapa, tem alguma coisa aqui estranha, não é possível isso. Aí eu perguntei: por que você pode tocar no fulano e na outra você não pode mexer? O que aconteceu? Aí ela me xingou de nomes feios lá e disse que não era da minha conta. E eu continuei oportunando aquela entidade. E ela foi e disse: sabe aquele rezador deles? Eu falei: não sei não, que rezador é esse? Ela disse assim: aquele livro deles lá, aquele livro de capa preta. Eu falei: sim, é a Bíblia, né? Sim, eu já vi, eles passam com a Bíblia na mão aí. Aí ela disse: sim, é aquele livro lá. Se eles fizerem o que lá está escrito, nós não podemos tocar neles. Aí eu: epa. Meu Deus. Aí eu falei: epa. Porque eu já li vários livros. Sim. E na cabeça de um bruxo, quanto mais conhecimento da bruxaria, quanto mais você estudar e aprender, mais forte você fica. Aí naquele exato momento eu pensei: epa, eu preciso descobrir o que está lá escrito. Saí dali, na hora, perdi a graça de ficar naquele ritual. E antes de sair, eu lembro que eu falei para ela: e se eu fizer o que está lá escrito, se eu ler aquele livro? Eu me lembro que ela falou assim: não, se você fizer, você vai ser um traidor. Eu falei: por quê? Ela: porque você já tem a gente. Eu falei: sério isso? Você desafiava Não, eles? eu perguntei: por quê? Perguntava. Ela: Aí quando ela falou isso, eu falei: não, peraí, tem alguma coisa que eu preciso descobrir nessa Bíblia, hein? Saí dali, não quis mais saber do sacrifício, aquela festa que a gente mais gostava, as pessoas divertindo. Eu falei: vou procurar uma Bíblia agora. E eu sabia, nunca tinha pegado, mas eu sabia que na biblioteca de papai tinha uma Bíblia lá. Aí eu falei: é agora. Eita Deus. Quando eu peguei a Bíblia, entrei pro meu quarto, quem aparece? Beelzebub apareceu lá. E quando ele apareceu lá, começou a me apertar no pescoço, começou a me oprimir, e eu soltei a Bíblia. Aí parou. Aí eu: epa, tem alguma coisa aqui. Foi isso que me despertou e me deu muito desejo, curiosidade de ler a palavra de Deus. Meu Deus. Eu pegava a Bíblia para ler e ele aparecia, junto com outra entidade chamada Sulalu. Que não é só Jesus também na causa. Porque aqui no Brasil conhecemos alguma entidade, né? Só para os irmãos entenderem: Tranca-Rua, Preto Velho, Chucabe. Esses aí é pequeno e fraco. Aí quando eles apareciam para mim, ao eu pegar a Bíblia, eu falei: epa, eu tenho que descobrir o que está escrito aqui, porque aqui tem alguma coisa boa. Aí eu comecei a ler a Bíblia. E eu me lembro que eu comecei a ler a Bíblia tanto que eu li a Bíblia toda quase em uns 2 meses. Eu já li a Bíblia toda. Rapidão, eu comecei a ler, não queria nem saber se eles me machucavam, não queria nem saber se me apertava, as marcas no meu corpo, não queria nem saber o que acontecia. O que ia acontecer comigo? Eu só queria ler a Bíblia. Era de manhã com a Bíblia Sagrada nas mãos. Era de tarde eu com a Bíblia Sagrada nas mãos. Eu não queria nem saber o que eles iam fazer. Quando ele chegava, eu parava um pouco, ele saía, eu pegava de novo. Começava. Eu nem dormia nesse tempo. Isso aí aconteceu nos meados de 2016. Aí, pronto, eu comecei a ler a Bíblia. Aí, nesse período, foi um africano bruxo lá. Papai contratou ele para entrar lá. Para fazer um ritual lá para Yamil Sorongá e para Egungun. E depois nós ia fazer outro para essa entidade Bodzabá. Só que acontece, o bruxo mandou eu pegar algumas coisas
Só que ele falou, não entra ali agora porque ela ainda não chegou aqui, a entidade não chegou aqui. Espera ela entrar. Aí eu vi lá o axé de app, axé de adie, que é ovo de pata e ovo de galinha, e não queria nem saber, peguei o guidar e entrei lá dentro, só que eu não poderia ter entrado. Aí quando eu entrei lá dentro, estourou, sumiu a gema, sumiu a casca, sumiu tudo, não me sujou nada. Explodiu e sumiu. Pronto, aí o bruxo gritou, e a minha Xolongá chegou. Sai daí, sai daí, sai daí. Começou a chamar meu pai, papai, babá, não sei o que, isso e aquilo. Ele entrou, pegou meu corpo, começou a ver se eu tinha algum hematomas no corpo, se eu tinha algum hematoma nas costas. Aí a minha Xolongá falou assim que tentou me atacar, mas não pôde tocar em mim. Aí eu falei, o quê? Ele vai e grita, ela queria tocar nele e não tocou nele porque ela falou que não conseguiu tocar nele. Aí eu, epa, por que ela não conseguiu tocar em mim? Aí tudo começou comigo. Eu não sabia que Jesus, né, já estava me guardando. Já estava. Aí ele foi e gritou, eu já vi na África, bruxos caindo, morrendo, quando desafia ela e entrar na casinha dela antes dela entrar. E ela está me falando que não pode tocar nele. E começou a tocar o tambor, começou a gritar que papai tinha um menino de ouro em casa, que eu ia ser muito grande espiritualmente. Na minha ótica, eu pensava que eu seria um grande bruxo. Eu pensava, uau, você é um bruxo pesado. Só que eu não sabia que Jesus já tinha outro caminho para mim. Aí o que acontece? Nós fizemos esse trabalho lá, terminamos, eu tive que sair dali e terminou o trabalho para Egungun, pronto. Quando nós fomos fazer depois o trabalho para Bodzabá, que é Beelzebu, ele não apareceu. A mesa preparada para ele, o animal sacrificado para ele, nós esperando a confirmação, que é chamar de Alaf, nós esperando ele chegar, pronto, ele não veio. Todos os frutos que ele precisa, que é obrigatório ter, que é o bi, que é o lubaça, essas coisas assim, né, que é o fruto lá da África, que é cebola, algumas coisas que ele pede, epô, que é dendê, as porcaria lá, pronto, ele não veio. E ninguém poderia falar nada até ele chegar. Aí eu ouvi pela primeira vez Jesus me chamando lá dentro, no meio do ritual, tudo acontecendo, e eu esperando o Beelzebu chegar, mas ele não vem. Aí Jesus aparece e grita, Douglas, vem, tu és livre. Meu Deus. Papai, porque eu sou livre. Aí eu falei, bruxo, porque eu sou livre? Falei o nome dele. Só você escutou? Só eu escutei. E o sacrifício ali, a cabeça do animal ali, aquelas porcaria toda. Aí eu ouvi de novo. Douglas, vem, tu és livre. Aí eu gritei, porque eu sou livre? Alguém falou que eu sou livre. Aí eles me xingaram, falaram nomes. Eu não poderia falar, não poderia abrir a boca, ele me tirar de lá e mandou eu sair. Eu fui pro meu quarto. Meu Deus. Quando eu cheguei dentro do meu quarto, pronto, Beelzebu aparece lá no meu quarto. Me puxando com a corrente nas mãos, estava a corrente no meu pescoço, nos dois braços, na cintura e nas pernas. E ele me puxando, e ele me fez lembrar do sacrifício que nós fizemos, daquilo que nós fizemos quando eu tinha 13 anos, que eu bebi. Eu vou te matar, mas você não vai servir o justo. E eu pensei, quem que é justo? Nem sei quem que é justo. Aí eu comecei a tremer, comecei a ficar com medo, o corpo paralisou, foi aquela opressão, respiração sumiu, coração ficou ofegante. Eu falei, pronto, agora eu vou mesmo. Aí quem aparece? Jesus apareceu lá dentro do meu quarto. Uma luz forte entrou dentro do meu quarto, e eu olhei para aquilo. Quando eu olhei para aquilo, pronto, eu vi os pés de Jesus Cristo pisando nas correntes. Quando pisou, eu caí para frente. Quando eu caí, eu já comecei a profetizar em línguas. Glória a Deus. Já comecei, Jesus me batizou com o Espírito Santo, eu comecei a querer olhar para Ele, e comecei a fazer assim, dando glória a Deus, é real, é verdade, Jesus está aqui. E eu já entendi que era Jesus que chegou ali e gritou meu nome pela terceira vez. Douglas, vem, tu és livre. Eu olhei e não tinha mais Beelzebu. Não tinha mais demônio, ele veio com outra entidade chamada Lalu, como eu mencionei aqui. Glória a Deus. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro e pronto, não tinha ninguém. Aí eu olhei assim, tentei olhar para Jesus, não consegui olhar para ele, e foi uma graça, eu senti uma paz tão linda, foi algo tão bonito que eu comecei a dizer, Jesus é real, comecei a profetizar em línguas, comecei a profetizar, e quando eu profetizava em outras línguas, pronto, joguei para fora aquelas porcarias que eu tinha bebido.
Que esse trem escuro, preto, sei lá o que era aquilo, pronto. Meu Deus. Quando aquele ali saiu do meu corpo, pronto. Nunca mais tive nenhum tormento. Aí eu comecei a profetizar, comecei a ficar com o olho fechado e ardia meu corpo, e era uma sensação linda, era uma presença maravilhosa, e eu comecei a sentir cheiros gostosos, aquele pavor sumiu, e eu, vou viver, não vou morrer. Eu comecei a falar, te amo, Jesus, vou te servir, e eu entendi que o cara é real. Pronto, eu levantei liberto, batizado pelo Espírito Santo, para a honra e glória de Jesus. Você sentiu uma paz. Senti uma paz e nunca mais nenhum demônio me atormentou depois disso. Eu tinha medo de dormir. Eu tinha medo de dormir, muitas vezes deixava a luz ligada e virava à noite. Quando estava amanhecendo, 5, 6 horas da manhã, aí que nós cochilávamos. Depois que Jesus apareceu para mim, nunca mais nenhuma entidade me atormentou. Aí o lindo é que, depois disso, quando aparecia algum demônio tentando nos atacar lá, o Espírito Santo de Deus nos revelava. Levanta e ora, porque está querendo atacar você. Para onde glória de Jesus Cristo, eu já levantei livre. E pronto, aí eu comecei a servir Jesus. Foi aí que tudo começou. Glória a Deus. Para a glória de Deus. Gente, Jesus isso é o poder da palavra, né? Você só leu a palavra. Gerou uma curiosidade em você só da leitura da palavra. Eu comecei, né, desde já depois disso, ser sério com a palavra. Porque daí o Espírito Santo foi me abrindo a visão, né? Quando eu despertei para ler a Bíblia Sagrada, eu comecei a ler de coração. Eu queria entender o que estava escrito ali. Eu queria saber de fato o que estava acontecendo, porque se tem alguém mais poderoso, porque é assim que a gente pensava, o bruxo tem que estar do lado mais forte. Porque você vai fazer uma bruxaria para alguém e aquela pessoa tem um voodoo, uma magia maior, pronto, vai voltar para ti. Não é brincadeira, entre os bruxos tem essa aí. Aí eu pensei, epa, se eu jogar uma bruxaria em alguém e essa pessoa tem um demônio maior que o meu, aí o demônio aqui está falando que não pode tocar em uma mulher, eu tenho que descobrir o que está lá escrito. Aí eu comecei a ler a palavra. Você, antes de você ter esse encontro com Jesus, você realizava trabalho de bruxaria. As pessoas te procuravam para realizar trabalho. Isso aí a gente fazia, sim. E muitas das vezes, tanto eu como fazia alguns sozinhos, mas na maioria das vezes era ajudando o papai. O seu pai também realizava. Aí pegava, e é interessante porque teve um trabalho de bruxaria que nós fomos fazer numa cidade circunvizinha, lembrei aqui. Papai colocou nas minhas mãos o obé. Obé é faca, né? A faca do sacrifício. Ele colocou nas minhas mãos para terminar aquele ritual. Ali foi o processo que Beelzebub começou a aceitar eu mesmo, porque papai passou da mão dele para mim. Então essas coisas assim a gente fazia. Ou as pessoas me procuravam, dava dinheiro, pronto, e fazia as coisas. O que as pessoas pediam para você? Na verdade, todos os tipos de finalidade que você possa imaginar aí. Todos os tipos. Era, né, casamento, dinheiro, era fama, era para trabalho, para entrar em alguma empresa. Era muitas coisas. Essas pessoas te procuravam uma vez só? Ou então, era muitas pessoas e quando elas gostavam, elas voltavam. E na maioria das vezes, o que acontece? As pessoas vinham para uma finalidade, dava certo, pronto, ela seguia os caminhos dela. A gente entregava para ela lá a magia, ela levava embora. Ela pagou, ela comprou e vai seguir a vida dela. Mas quando uma pessoa faz esse tipo de obra, isso abre um portal na vida dela? Abre um portal para elas. Isso aí é a legalidade que o adversário tem para... Porque quando a pessoa procura a bruxaria, ela vai ter que dar o nome dela, data de nascimento, vai ter que dar algumas coisas. Né? Então, vai ter que pagar lá e fazer o sacrifício. Isso aí é mostrando para a entidade que ela tem a liberdade de fazer o que ela quiser na vida dessa pessoa. Aquela pessoa não é só chegar lá e fazer um trabalho de bruxaria, aquela pessoa está se consagrando àquela entidade que está fazendo aquele pacto. E tem que cumprir. Tem que cumprir. Ela chegou lá e pedindo para fazer bruxaria, está dando dinheiro e pensa que é só aquela finalidade. Não é não. Tem que cumprir enquanto a vida tiver. E depois que cumpriu, o nome dela vai estar lá dentro. Não sai nunca mais, só Jesus para arrancar.
Então, quando Satanás, né, o demônio lá que ela fez, quiser mexer na vida dela, ele pode, porque foi ela que deu. Por mais que ela tenha a magia nas mãos. É uma chave que ela dá para. Toma aqui a chave da minha aí, porta, obrigado, da minha casa, e entra a hora que você quiser. É isso aí. Ninguém mandou ela procurar, procurou, enquanto vida tiver, vai ter que sofrer nas consequências. Meu Deus. É assim que funciona. O povo, né, ensina que é bondade, abrir caminho, que isso é caminho, que isso é... Tem nada disso. A verdade mesmo, quem sabe que não tem nada disso. Ninguém consegue sair se não for o poder de Jesus. Pode perguntar a qualquer um, ninguém consegue sair. Esse negócio, essa bruxaria que é feita com voodoo é real? É real. Com boneco de voodoo? Atinge tanto com o boneco de voodoo quanto o animal. Coloca a pessoa naquele boneco, coloca a pessoa naquele animal, e o que faz com aquele animal, aquele boneco, pronto, aí pega a pessoa lá. É só Jesus para livrar. Isso é sério. Lembrando que é a pessoa que não está em Cristo, né? Quem não está com Jesus vai sofrer, claro. Quando você está com Cristo, isso aí não pode voar na tua casa, não vai adiantar nada, vai encontrar Jesus lá dentro. Muito bem. Entendeu? Glória a Deus. E como que uma pessoa ela fica livre dessas maldições, né? Alguém que procurou um macumbeiro, um bruxo para fazer uma obra ali, né? Talvez tenha pessoas que estejam nos ouvindo e no passado fez isso, né? Como que a pessoa ela pode se livrar disso e fechar essa brecha? Primeira coisa é arrependimento, né? Ela tem que se arrepender e ir para Jesus. Pronto, ela vai para Jesus com arrependimento genuíno, aí acabou, não tem mais maldição. Não tem mais maldição, nada, acabou. Porque se ela abriu uma brecha, a porta está aberta ali, mas ela fechou essa porta na cara do diabo, ela entrou para Jesus Cristo, pronto, aí acabou. Quando nós estamos em Cristo, uma nova criatura somos. Aí está feito. Esse negócio que um bruxo pega um trabalho para desfazer o trabalho, ele sabe que é mentira. Aí já fica duas macumbas contra aquela pessoa. Isso é só por causa de dinheiro. Não existe isso. Quem é antigo, os bruxos, sabe que não existe. Por que pega? Porque pega para dar dinheiro, enganar o povo. Ah, mas tem a bruxaria assim, tem que fazer isso aqui para desmanchar. Desmancha não. Vai tacar outra nela. Aí vai tipo camuflar, mas tá sobre duas macumbas agora. Mas deu dinheiro, não sabe disso. Pronto, aí tá piorando a situação dela. Misericórdia. É assim que funciona. Meu Deus do céu. E quando o demônio ele atinge a área financeira das pessoas, isso pode ser causado pela a obra que alguém fez para ela? E o que acontece? Se a pessoa é cristã, né? A pessoa é cristã, vive pela palavra de Deus, pode acontecer de um demônio atingir a área financeira dela se ela deu alguma brecha, né? Ou se ela é uma pessoa desorganizada. Mas se a pessoa vive pela palavra de Deus, em espírito e em verdade, fiel a Deus, sabe o seu compromisso, não tem como maldição entrar aí, não. Aí essa pessoa tem que saber o que ela está fazendo, porque o problema é ela mesma, não pode ser demônio. Se o problema for demônio, tem alguma coisa errada. Porque um cristão, na verdade, um filho de Deus, um servo de Deus, ele vai orar ao Senhor mediante o trabalho dele e pronto, Deus vai abençoar as finanças dele. O que ele tem que entender? Ele tem que entender que o próprio Deus pode fazer ele passar por algum processo. Ele não pode atribuir tudo que ele vive para o diabo. Não existe isso na vida de um cristão. Agora, se ele não vive pela palavra de Deus, é um desobediente, aí pronto, aí a vida financeira vai ser um desastre. Por que o dízimo ele fecha uma brecha para Satanás entrar na sua vida financeira? O que eu acredito? Mediante base bíblica, né? Eu acredito que o dízimo ele é algo espontâneo. Nós damos o dízimo por obra de gratidão ao Senhor. Ofertamos também ou ajudamos em algo na obra por gratidão. Né? O que vai proteger as suas finanças é Jesus. Tem pessoas que são dizimistas fiéis,
mas não obedece a palavra, então não vale. Isso aí é uma coisa que as pessoas ensinaram. Mas mediante a palavra de Deus, o que salva, o que guarda, o que protege é a palavra e Jesus. Eu posso colocar 1 milhão lá dentro e eu vivo um profano, como é que o diabo não vai me tocar? Isso não existe. Como é que a bruxaria não vai me tocar? Não faz sentido. Agora, eu, mediante a palavra de Cristo, como eu já estudei sobre ser dizimista, nós entendemos que nós fazemos com um coração voluntário, um coração livre. Sim. Mas não é como se fosse, eu coloco o dízimo aqui, vai me proteger do diabo. Não tem isso, não. Sim, porque esse ensinamento ele foi dado por muito tempo, né? Exatamente. Nas igrejas. Exatamente. Nós Mas mediante a aprendemos palavra, dessa forma. Eu também aprendi assim, até Jesus Cristo abrir minha visão. Sim. E me mostrar que na palavra de Deus, ninguém que fez isso aí foi protegido porque fez isso aí. Se você pesquisar, não tem. Sobre Malaquias lá, que ele vai ensinar Malaquias 3, você pode ter certeza que não é sobre isso que está falando. Seriam 3 pilares, né? Obedecer a palavra de Deus por completo. Viver para Jesus Cristo. Né? Pronto, e você tem que ser organizado. Dízimo e ser organizado. É claro. As suas finanças. Como é que as pessoas chegam? As pessoas, eu vou te falar como eu ensino lá nas minhas pregações, porque as pessoas, vamos supor que recebe R$2.000, vamos supor que alguém recebe R$10.000. Aí ela quer casar, ela quer gastar 30. Não dá. Ela quer receber 10 e quer ficar na dívida, fazer compromissos e isso aí é desorganização. Isso aí não, é uma pessoa desorganizada. Aí elas falam, não, meu dinheiro não está sobrando nas minhas mãos. Mas quando você vai perceber, ela recebe 10 mil e quer gastar 20. Não é assim. Então, o cristão tem que saber que a vida financeira dele é mediante a palavra de Deus. Deus abre a janela do céu, abençoa os empresários, glória a Deus. Mas esta graça que Deus dá no dinheiro, pronto, o cristão é que tem que ter braço forte, firme e saber organizar, porque senão o diabo vai entrar mesmo. Sim. E ainda falando dessas pessoas que te procuravam para fazer, existiam muitas procuras por restauração ou desfazer casamento? Essa aí é as que mais procuravam. É essa aí é as que eles mais Deus, gostam. Misericórdia. Essa aí eles vão, né? Eles iam, né? Que graças a Deus eu não estou nisso mais. Eles não querem saber se a pessoa tá solteira, namorando, noiva, casada, divorciada. Quando eles querem aquela pessoa, eles querem que faça o trabalho de amarração para pegar a pessoa, destruir, não importa isso. Aí eles dão muito dinheiro, ó. Ou é para destruir, ou é para amarrar. Eles dão muito dinheiro para isso, não é pouco, é 30, 40, 50 mil, 20 mil. Meu Deus. E solta o dinheiro lá, né? Sem brincadeira. É só Jesus para guardar o casamento. Porque quando a bruxaria... Cara, o casal que não está em Cristo, não aceitou Jesus, não está em Cristo, ele está totalmente aberto, totalmente exposto, né? A esse tipo de trabalho, né? Por que acontece? Quando Jesus Cristo está na nossa casa, quem reina é Ele. Pela palavra. De fato, eu vivo aqui, obediente à palavra de Deus, vivo, corri da carnalidade. Pronto, quem reina é Jesus. O meu casamento é livre. Tem até um livro que eu escrevi sobre isso. Meu casamento é livre. Se for bruxaria no casamento, é fácil resolver demais. Mas agora, tem que saber se a pessoa de fato respeita a esposa, ama a esposa, é fiel a ela, assim vice-versa. Né? Porque o casal que vai abrir brecha pro diabo, o diabo vai entrar mesmo, a bruxaria vai ficar ali. É como eu sempre falo, quando o casal sofre um ataque satânico no casamento, ou na vida sentimental, a bruxaria vai ficar voando ali até conseguir fazer aquilo. E o bruxo, enquanto não destruir aquele casamento ali, não vai parar. Vai jogar todos os tipos de demônios ali. Demônio de traição, demônio de raiva, demônio de isso, demônio daquilo, para tentar burlar aquele casamento, colocar a imagem do outro contra o outro. Aí, quando Jesus Cristo chega, pronto, isso aí acaba, cai por terra.
Tá. Já era. Mas, evangelista, tem muitas pessoas que acreditam que você aceitou a Cristo, aceitei Jesus, levantei a mão, estou indo para o culto todo dia. Tem muitas pessoas que hoje acreditam, e muitos foram ensinados assim, que só esse ato de levantar a mão, aceitar Jesus e começar a ir para a igreja, você já está protegido. Você já está desses tipos de maldições, de trabalhos que alguém pode fazer por você. Isso é verdade? Mediante a palavra de Deus, não é assim que funciona. Isso não é verdade. Porque quando as pessoas recebem uma boa palavra, vai lá no altar, aceita Jesus, levanta a mão, e quando você vai ver, continua da mesma forma, aí o diabo vai pegar ela de mão dada e vai continuar com ela. O negócio não é abrir a mão, estender, falar que aceitei Jesus. O negócio é viver pela palavra. É o que nós chamamos no grego de metanoia. É a mudança de comportamento, é arrependimento. É de fato nascer de novo. João capítulo 3 fala sobre isso. Eu morri para o mundo agora, morri para as profanações. E vou viver mediante a palavra de Deus. Se eu roubava, eu não faço isso mais. Me prostituía, não faço isso mais. Pronto, isso não me dá o direito de me achar melhor que ninguém. Mas pronto, agora tem que separar entre a luz e as trevas. Mas as igrejas não teriam que ensinar as pessoas, não teria que ter um processo ali de discipular dessa pessoa, de entender o contexto, como que ela está chegando, de direcionar ela, de como fazer? Exatamente. A pessoa já tem que, por exemplo, aparece na nossa igreja, alguém acaba de reconhecer Jesus como suficiente Salvador e quer viver para Jesus agora. Pronto, aí tem todo aquele processo de dar ensinamento para ela, né? Ensinar ela como é que funciona a palavra de Deus, buscar, né? Ela tem que buscar ser batizada pelo Espírito Santo, porque ela tem que ter o batismo de arrependimento. João 13 é o batismo das águas e do Espírito. Então Jesus ensinou isso, é necessário nascer das águas e do Espírito. Das águas, porque quando você nasce nas águas, você já morre para o mundo, literalmente, acabou. Então o batismo das águas é natural, é algo na terra, nós temos que fazer. Aí o Espírito Santo, quando vê nosso coração genuíno, ele entra no nosso corpo. Aí é o batismo pelo Espírito Santo. O que nós vamos fazer? O Espírito Santo vai nos ajudar a obedecer a palavra. Não basta chegar e falar assim, eu sou crente, acabei de aceitar Jesus Cristo. Você tem que mudar de vida. Se a pessoa não mudar de vida, não correr da carnalidade, tudo que não agrada a Deus, não respeitar as pessoas, ali não nasceu de novo. Por que tem pessoas que são batizadas no Espírito Santo? A gente vê muitos testemunhos de pessoas que são batizadas no Espírito Santo assim, rapidamente. Tem pessoas que no momento aceita Jesus já é batizado. E tem pessoas que demoram tanto tempo ali. Às vezes tem pessoas que buscam e não conseguem receber o batismo com o Espírito Santo. O que acontece? Isso é a vontade do Espírito Santo? É a vontade do próprio Deus. Obrigado, falou tudo. É isso que eu ia dizer aqui. Porque, por exemplo, comigo, Jesus apareceu, fui batizado pelo Espírito Santo, pronto. Aí depois que eu me batizei nas águas. Mas eu também já ouvi esse testemunho com meu irmão, também foi assim. Já foi batizado logo. Mas isso, Deus pode provar o desejo dessa pessoa também. Ela tem que buscar Deus, desejar, né? Com o coração aberto. E com certeza ela vai conseguir isso aí se o coração dela estiver aberto com Cristo. Porque é Deus que opera tudo em todos. Deus não vai dar mediante aquilo que nós, por exemplo, quer agora. Deus ele vai dar mediante aquilo que nós necessitamos. Então não é porque alguém não recebeu o batismo no Espírito Santo ao falar em dom de línguas, porque essa é a curiosidade. Porque tem pessoas que, por exemplo, acabou de reconhecer Jesus, nasceu de novo. Só que essa aí já recebeu o batismo com o Espírito Santo. Ela só não recebeu o dom de línguas, mas recebeu o batismo com o Espírito Santo. E ela pensa que não tem o Espírito Santo, fica triste, angustiada, só porque não fala em línguas. Isso não quer dizer que ela não foi batizada pelo Espírito Santo. Porque os dons de línguas é algo, o batismo do Espírito Santo é outro. O batismo do Espírito Santo é quando nós somos imergidos, enxertados, catapultados nele. Nós saímos do reino das trevas e entramos no reino de Deus.
O Espírito Santo entra no nosso corpo e imerge nós dentro dele. É aí que nós nascemos de novo, literalmente, da água e do Espírito. Pronto, nós somos filhos de Deus mediante a fé em Cristo. É aí que nós temos paz com Deus, Romanos capítulo 5, versículo 1 em diante. Quando isso acontece, pronto, eu nasci de novo porque o Espírito Santo já me batizou com ele, já me imergiu nele. Eu estou o corpo de Cristo agora, eu sou enxertado no corpo de Cristo lá, sou filho de Deus. Isso significa que eu já sou filho de Deus, nasci de novo. Não quer dizer que a pessoa não fala em línguas, né, que não tem esse dom, que não recebeu o batismo. E as pessoas têm que saber separar isso. Porque como é que eu sei que a pessoa é cheia do Espírito Santo e foi batizada pelo Espírito Santo? Quando ela quer obedecer a palavra. Ela quer obedecer a palavra de Deus e o único desejo dela é obedecer a palavra. Porque a Bíblia fala que Jesus Cristo, ao enviar o Consolador, a Bíblia fala assim que o Espírito Santo vai ensinar tudo sobre ele. Então o Espírito Santo vai nos ensinar a obedecer a palavra. Nós, por nós mesmos, não conseguimos. Porque a carne para nada presta, mas é o Espírito Santo que vai nos ensinar e ajudar. Então, quando eu sei que alguém nasceu de novo, quando o desejo dela é o desejo de obedecer a palavra de Deus. Ela respeita todo mundo, ela ama todo mundo, ela vive mediante a paz, né? A paz do Espírito Santo. Pronto, aí é uma das evidências que já começa naquilo que nós chamamos de metanoia, transformação, mudança de comportamento. As pessoas veem, opa, essa pessoa que era muito cheia de raiva, agora está mansa e humilde, o que aconteceu? O Espírito Santo entrou lá dentro. De fato, o arrependimento dela foi genuíno. Sim. Bom, agora vamos destrinchar um pouco o casamento, né? Até um tempo atrás, não sei se você lembra, nós conversamos sobre esse assunto, né? Eu achei muito interessante o que você trouxe. O que o homem no relacionamento, vamos falar de homem, quais brechas ele pode fechar no relacionamento dele para que Satanás não entre e faça bagunça? Amar a esposa dele e ser fiel a ela. Simples, não tem segredo. Foi o que Jesus Cristo nos ensinou. Paulo grita assim: maridos, amais as vossas esposas. Amar de verdade ao ponto de querer dar a vida para a mulher, se possível for. É isso que não está acontecendo. Os maridos estão deixando como se fosse tanto faz essa mulher para lá. O que eu recebo de mensagem não é brincadeira. Aí a bruxaria vai entrar, o marido vai ficar contra ela mesma. Ele não quer respeitar a esposa, desonra a esposa, lhe trata mal, não quer dormir com ela, não quer ter relações sexuais com ela. Pronto, aí a bruxaria toma o coração dele, ele fica na raiz de amargura, o coração de pedra. Aí é só Jesus, aí nós temos que fazer um processo de oração e mostrar para aquele homem lá, no nome de Jesus, que se ele é um cristão, não pode. Não tem como. Porque o primeiro ensinamento é cuidar e amar sua esposa. Para quem é marido, não importa quem me procurou, quem me ligou, com quem eu estou conversando. Minha esposa me chamou, eu tenho que ir para minha esposa. Deus te abençoe, vou ver o que minha esposa precisa. Eu tenho que ter esse respeito com ela, esse cuidado. É eu que protejo a minha esposa. Sim, é eu que sou fiel a ela. Se isso não acontece, lhe trato mal, não lhe compro presente, só rejeição, só ingratidão, não, aí a bruxaria não precisa de esforço. Qualquer bruxaria já vai pegar o homem, porque o homem já está com o coração ruim. O homem já não é um homem, já está deixando. Sim. Entendeu? Aí, se o homem não fechar essas brechas, respeitar a esposa, ser fiel a ela, o diabo vai pegar ele de mão dada e vai levar embora. Existem outras coisas também, outras responsabilidades do homem também. Exatamente. E que tem muitos homens que deixam de cumprir também, né? É isso aí, deixando a mulher dominar, inclusive, o relacionamento, né? Teve algo muito interessante que você falou para mim uma vez, que era sobre você passear com a esposa. Exatamente. Você levar a esposa para passear, tirar um tempo de lazer. Exatamente. Isso, um casal que só trabalha, estuda, isso não tira esse tempo de lazer. Igual, por exemplo, eu trabalho, né? Deus me deu essa graça de ajudar vários casais.
Quando você vai perguntar a alguns homens qual foi a última vez que ele saiu com a esposa, eles nem sabem a data. Então eu e minha esposa, nós temos esse negócio conosco. Se não der para a gente sair todo domingo, pelo menos 2 domingos no mês, nós temos que sair. Nós somos obrigados a sair, divertir, distrair lá fora. Tem que ter esse cuidado com ela. Porque a rotina, né? A rotina vai deixar o homem distraído, a mulher distraída, e o esfriamento vai chegar. Aí quando você pensa que não, o caráter já não é o mesmo. E nós temos que entender que, por exemplo, o diabo que é o adversário, né? O diabo é o adversário de fato, mas tem um que já não quer mais saber mesmo. E daí eu já vou ligar com uma coisa, com algo que você falou da outra vez, o seu testemunho, que era que quando você fazia uma obra de bruxaria, o próprio Satanás mostrava para você o que estava acontecendo lá no relacionamento da pessoa. O que acontece? Quando a gente pegava um trabalho de bruxaria para fazer, a gente invocava o diabo lá para saber o que está acontecendo. Aí o diabo ia lá e avisava para a gente que o casal dormia fora do quarto do outro. Ele avisava, pronto, aí acabava. Porque já jogava outro espírito, marido da noite, mulher da noite, pronto, aí se prostituía e já era. Meu Deus. Porque a brecha, quando ela é aberta, né, pela grosseria, né, qualquer coisa que o casal faz, ele desobedece a Deus, e o cara não respeita a esposa, pronto. Aí a bruxaria entra, pronto. Quando a bruxaria está lá, ela fica voando sobre aquela casa. Até uma autoridade de Jesus Cristo, do nome de Jesus Cristo, jogar ela por terra e acabar, e iria prender ela. Mas quando os espíritos mostravam que eles estavam assim nessa situação, pronto, aí a prostituição acabava com o casamento. É por isso que o casal ele precisa urgente permanecer fiel à palavra e oração. Porque os demônios não brincam, eles colocam aquilo que nós chamamos na bruxaria a bruxaria com o animal da cabeça do animal lá, que não me lembro o nome, mas aquele animal, aquela bruxaria simboliza aquele casal. Como aquele animal está sendo destruído, aquele casal vai ser destruído. Mas graças ao sangue de Jesus Cristo, que nos protege de qualquer bruxaria. Entendeu? Porque, por exemplo, com certeza os bruxos não devem ser felizes com o meu casamento. Mas meu casamento é livre de bruxaria, porque Jesus entrou. É por isso que eu escrevi esse livro de casamento. O meu casamento é livre. E é livre por quê? Pelo sangue de Jesus. O que Jesus me deu ali para destruir a bruxaria não é brincadeira. Tem casais que tá o quê? Que estava 9 meses sem se falar, o marido procurou a esposa depois que apareceu nessa graça, porque eu entendi que você não tem que dar ênfase para o que aconteceu na bruxaria, você tem que ter o conhecimento que Jesus fez, o sacrifício da cruz. Você já é livre. O que Jesus fez na cruz do Calvário te deixa você isento, livre, protegido, bloqueado de qualquer demônio, não importa o nome. Então, quando eu tenho o sangue de Jesus na minha cabeça, na minha casa, na minha família, o sangue de Jesus nos protege, o nome dele é a arma de ataque. O demônio que voar lá vai apanhar, vai ter que cair, vai ter que ir embora. Mas o povo precisa o quê? Ter esse conhecimento da palavra de Deus. É só o que eles precisam. Aí eles ficam desesperados, procurando um, procurando outro, não precisa. É só saber o que Jesus já fez. Pronto, o que Jesus fez basta. Eu não preciso me desesperar. Não, eu entrei em Jesus e começo a obedecer a palavra dele e jogo o portel que não provém dele. E o evangelho é viver para Cristo. Trazer a vida dele dentro do meu corpo, a vida dele dentro do meu corpo, pronto. Tem pessoas que acham que é muito difícil, né? Tem pessoas que tem uma visão assim tão complicada, achando que é difícil você ter a paz de Cristo na sua vida, e pensam assim, nossa, tipo assim, tem a impressão que Satanás está toda hora perseguindo ele, atacando ele, né? E às vezes dá mais ênfase para a força do mal do que o próprio Deus que... Obrigado, é isso aí que eu ia falar. O próprio Deus que está sobre a nossa vida, o próprio Cristo que morreu por nós. Aí eles pensam assim por causa da prioridade deles. Se a prioridade for a palavra de Deus, for Jesus Cristo, eles vão entender que Jesus Cristo já fez tudo.
pronto. Para dormir, botar a cabeça no travesseiro. Salmos 4, versículo 8. Deitar a meia e logo a dor mesmo, porque só tu me faz repousar em segurança. Glória a Deus. É assim que funciona, entendeu? E o que vamos falar da mulher. O que a mulher esposa precisa, quais são as brechas que ela precisa fechar para que Satanás não entre no casamento dela? Parar de reclamar. Parece loucura, né? Porque Sim, isso é quase sim, impossível para elas. Quando a mulher ela abre a boca na reclamação, ela faz com que os demônios atacam o marido. Isso que ninguém nunca ensinou, né? Quando as mulheres começam a reclamar, ela se levanta contra o marido dela, os demônios vão atacar ele. E ele vai ficar cheio de pensamentos contrários contra ela. Misericórdia. Agora, quando ela ora para aquele marido, ela coloca a mão sobre aquele marido, o demônio que tentar contra ele, não pega mais. Porque a oração dela, não é brincadeira. A graça de Cristo está sobre a mulher, não é brincadeira, sobre a cabeça daquele homem. Agora, o homem, né? Não importa o que ele fez. Vamos supor no quesito de exemplo, não lavou a louça, exemplo. Aí a mulher começa a reclamar dele de alguma coisa. Aí ela esqueceu de agradecer pelo alimento que o homem colocou em casa. E o homem nunca houve um elogio, só crítica e reclamação. O demônio vai pegar esse homem e vai levar ele embora. Ele vai olhar, que mulher ingrata. Eu vou sair daqui, Não vai precisar de esforço. Ela mesma vai jogar o marido embora, vai colocar ele na mão do diabo. E os demônios vão pegar ele de mão dada e isso aí mesmo. Essa mulher não presta, vai embora. Misericórdia. É assim que funciona. Porque o que acontece? No casamento, quem reina ali é Jesus, mediante Eclesiastes 4. Salvo engano, no versículo 11 ou 12. O cordão de 3 dobras ali dentro. Eu escrevo sobre isso. Quando o cordão de 3 dobras está ali, quem reina ali naquele casamento é Jesus. Todos os tronos satânicos que estão naquele casamento não podem prevalecer mais. Vai embora. Só que se ambos não vigiarem em oração, pronto, não vai precisar de bruxaria, eles mesmos vão se autodestruir. E quando a palavra diz assim, a mulher sábia edifica a sua casa, é sobre e isso. a tola destrói com as suas próprias mãos. É isso aí. Quando fala suas próprias mãos, está dizendo ela mesma. Literalmente, ela joga o homem para fora. Ela, não. A própria mulher. Ela atrai demônios, ela atrai energias negativas e ela nesse quesito, ela começa a expulsar o marido dela de casa, sem perceber. Sem perceber, não é brincadeira. Quantas pessoas chegam perto de mim e as mulheres, eu tratei tanto meu marido mal, briguei, gritei, o marido foi embora, agora estou arrependida. Ela mesma jogou o marido embora. Aí agora precisa do quê? Um processo de oração, o conhecimento da palavra, para aqueles demônios saírem da mente daquele homem, de todo o trauma que ele viveu. Assim também vice-versa, a mulher vai embora porque o marido tratou mal, ele traiu, fez isso e aquilo, a mulher já não quer saber por causa do trauma. Aí é só Jesus. E quando a esposa mente pro marido? Aí é só Jesus. Aí o espírito de engano entrou. Foi o que Eva fez. A Bíblia fala assim, Gênesis capítulo 3. A Bíblia fala que a serpente persuadiu Eva. E Eva comeu ali, não é do fruto que não poderia. Então Eva percebeu que estava nua. Ela percebeu que estava nua. Depois que ela viu, tô nua. E agora? Ela foi e queria que o marido ficasse nu também. E quando ele percebeu que estava nu, Deus desceu. Porque a palavra estava sobre ele. Quando a mulher mente, ela coloca a nudez do marido para fora. Ela traz o engano, a serpente vai querer enganar o homem. E quando ele descobre, pronto, aí já é tarde, é só Jesus. Assim também o marido não pode viver com esse espírito de engano. Sim. Evangelista, ultimamente nós estamos vendo aí no mundo o avanço do feminismo, né? O avanço do feminismo, o avanço das mulheres empoderadas, das mulheres independentes, das mulheres que não precisam mais de homens. Como que o senhor vê isso
no mundo espiritual. E como que o senhor vê como isso tem prejudicado os relacionamentos hoje? É isso aí que destrói qualquer tipo de casamento. E todas as mulheres que têm isso, a maioria delas são fracas no casamento. Pode ver que são fracassadas, melhor dizendo. São fracassadas. Elas não aceitam estar debaixo da submissão de um homem, porque elas, na ótica delas, elas não podem submeter ao homem. E algo que é errado. Mediante a Bíblia de Deus, mediante a Bíblia Sagrada, a submissão não é ela estar debaixo do jugo do marido. Ela está ao lado dele. E a submissão é o quê? Ela incentivar, ajudar o marido a procriar, multiplicar para Deus. Agora, uma mulher que pensa nessa tese, com certeza ela vai ter o emocional dela destruído. E vai destruir a filha, vai destruir todo mundo. E ela... Difícil, eu chamo no livro, eu chamo esse tipo de mulher de general. Ela quer ser general em casa. Ela quer bater no marido, quer gritar, e o problema é do marido. E se o marido tiver um pouco de finança menos que dela, esse marido vai ter que orar muito para essa mulher ter paciência com ele, porque senão ele trata mal. Quantas mulheres já chegou assim também, né? E elas teve dificuldade de tratar o marido bem, porque teve maridos que não trabalhavam, foi mandado embora e ela que sustentava a casa. Mas ela esqueceu que um certo período o marido também sustentou ela. Aí, por ela ter um poder aquisitivo, entrou isso aí. É engano puro. É engano tudo para deixar as mulheres em depressão, com espírito de masturbação, para deixar elas se autos... É assim que funciona. Para deixar ela sozinha, que ela não dependente de ninguém, ela fica com um, fica com o outro. Assim também que funciona. Aí que ela tem que fazer. É algo... Pode continuar. Mulheres assim, normalmente a maioria delas não são submissas à palavra de Deus. Elas fazem aquilo que dá na cabeça. Não tem uma mulher feminista que vai conseguir ser submissa à palavra de Deus. Não vai conseguir. Ela vai querer fazer tudo aquilo que ela quer fazer. O senhor afirma isso? Que as pessoas... sem medo de errar. Que mulheres que não sabem ser submissa ao homem... Porque não são submissas à palavra. Tem dificuldade de ser submissa a Deus? E porque o homem ele não consegue respeitar a esposa, trai a esposa? Porque não vive pela palavra, é a mesma coisa, não muda. Tanto o lado do homem e da mulher, tudo é mediante a palavra de Cristo. O que é que Jesus ensina sobre o casamento? Aí você vai ver que o homem é cheio do coração duro. Mateus 19 fala sobre isso. O que é que o Senhor ensina para as mulheres? É só você ver como é que as mulheres lidam hoje em dia, as que são cristãs. Como é que pode a mulher falar que é cristã, na igreja está cantando, está adorando, mas em casa é uma briga. Tudo é gritaria. E a gritaria atrai demônio, a reclamação atrai demônios. E como é que o camarada vai falar que é de Deus, vai fazer isso e aquilo, vai pregar, e chega em casa, faz isso e aquilo com a esposa? Não pode, está errado isso. Ou é viver pela palavra ou não, porque senão vai trazer todo tipo de discórdia, destruição, tudo que o diabo quer. Aí eles vão colocar a culpa em quem? Macumba, vão colocar a culpa em demônios, mas quando eles analisarem e arrepender genuinamente, vai perceber, nossa, eu não deveria te tratar dessa forma. Nossa, eu não deveria ter feito isso contigo. Nossa, me perdoa por isso. Tem que trazer esse amor, essa graça, essa falta. Né? Existem atos no relacionamento, vamos falar de a parte sexual, né? Existem atos, algo que é feito entre casais que dá legalidades para demônios, falando de relacionamento sexual. Existe. O sexo anal. Isso aí, Deus, mediante a palavra dele, Deus não aceita isso. Isso aí é profanação, a criação de Deus. Sodoma e Gomorra foi destruída por isso. Isso aí é depravação, a criação do próprio Deus. Isso aí, mediante a palavra de Deus, nós temos esse respaldo. É contra a criação daquilo que Deus gerou. Deus não fez isso aí para esses casos. Deus não fez isso. Porque o que acontece? O sexo dentro do casamento traz libertação. Fora do casamento traz prisão, traz demônio. Então, se eu manifesto o amor com a minha esposa, se eu faço festa em casa, bem,
Eu quero ver o demônio que vai entrar ali. Nesse livro de casamento nós ensinamos isso. 7 dias no propósito de jejum e oração. 7 dias. Isaías 53, versículo 4 a 8. Lê esse texto. Toda maldição contra o seu casamento. 7 dias. Comemora bem, festa em casa. Só que mediante a palavra de Deus, um agrada ao outro. Pronto. Vai querer prolongar. Vai querer prolongar. A maioria dos casos que acontecem é falta disso. Pronto. Porque o sexo vai trazer a libertação para o casal, vai trazer mais harmonia, vai trazer mais graça, é algo bom que o próprio Deus criou no casamento. Deus criou isso para o homem e para a mulher. Aí quando tem essas depravação, não tem Deus. Bom, eu vou trazer uma opinião de uma convidada nossa que veio aqui falando sobre esse assunto. Eu queria ver se o senhor concorda. Vou falar porque tá no canal, né? Foi a pastora Pamela Alonso que veio. Eu fiz essa pergunta para ela e ela disse que o sexo anal, ele abre uma legalidade, uma porta para o demônio do homossexualismo, para o homem. Isso é verdade? Isso eu concordo com isso? Isso é sério porque um demônio vai entrar no corpo dele. Isso não é mentira, não é verdade. Todos os homossexuais têm esse espírito dentro do corpo dele. Não é eu que falo. Qualquer bruxo, qualquer pessoa que sabe desse lado espiritual, dessa linhagem, pronto, sabe que entrou dentro do corpo dele. E eles vão manifestar um espírito feminino, que é chamado de pombagira, que na verdade não tem sexo, mas é chamado de pombagira. E se for fora do Brasil, vai ter outro nome. Espírito da Quianda, espírito das águas, espírito disso, espírito daquilo. Isso não é mentira. Outra dúvida, pombagira, muitos falam em pombagira, né? Pombagira, ele pode estar tanto em homens tanto em mulheres. Quando está em um homem, na verdade ele já virou homossexual. Um homem na bruxaria não recebe isso aí, não. Quem recebe é homossexual. Aí na mulher é normal ter, né? A mulher que está nessas porcarias lá fora. Porque esses espíritos, eles atraem, né? Eles atraem ele por isso, porque dá uma falsa fama. Entendi. É assim que funciona. Deixa eu só abrir aqui o meu tablet aqui. Tá boa a conversa. Tá boa a conversa aqui. Eu tenho bastante pergunta para fazer para você. Vamos ver se vai dar tempo, né? Da gente fazer aqui. Vamos lá. Quando uma pessoa atrai a outra, isso é causado por demônio ou é a escolha da pessoa? Eita benção, hein? Essa aí foi uma escolha. Uma escolha. O que acontece? A pessoa, ela tem um desejo desenfreado da carne. E quando ela tem um desejo desenfreado da carne, o que ela vai fazer? Ela vai decidir fazer ou não. O pecado está à porta, cabe você dominá-lo. Gênesis 4, salvo engano, fala sobre isso, que Deus fala abertamente isso para Caim. Mas o que acontece? Lembra que Judas traiu Jesus? Primeiro ele desejou. Ele desejou e o desejo dele foi desenfreado. Aí depois que ele fez, ele decidiu. Depois que ele decidiu, Satanás entrou. A execução veio e o preço das moedas na mão dele. É assim que funciona. A pessoa desejou, não repreendeu esse desejo satânico, não repreendeu a carne, pronto. Aí ela decidiu ir. Quando ela decidiu ir, na hora que ela vai executar, o diabo entra. No momento do sexo, o diabo entra. Ou na traição, o diabo entra ali dentro. Você lembra que a Bíblia fala que Satanás entrou no corpo de Judas? Ele executou e as moedas foi parar? E aquelas moedas trouxe o que para ele? Todas as pessoas que é traidores, ela tem o mesmo sentimento de Judas. E qual é o sentimento de traição? Vergonha. Ela se sente envergonhado. Aí é só Jesus para tirar aquilo. Senão, depois dessa vergonha, o que vai querer? Depressão, suicídio. Se Jesus não entrar ali, todas as pessoas que passam por traição, ela vai sentir vergonha, o ressentimento, como se é um remorso pesado, depressão entrou. E ela vai querer o quê? Suicidar. É por isso que tem que trazer a graça de Cristo. É por isso que eu falo, se você passou por esse processo, a partir de agora arrependa, não faz isso mais. Eu só preciso que você fique vivo para viver para a palavra. Porque senão o diabo vai querer te matar.
É assim que funciona. Glória a Deus. É só Jesus para livrar. Meu Deus. Porque a acusação vai ser tão grande que a pessoa vai se sentir tão envergonhada. Pronto, aí já foi. Se ela não correr para os pés de Jesus no arrependimento, adorar a Deus e não fazer de novo, o diabo vai querer que ela morra. E vai falar para ela fazer isso. Aí é só Jesus para livrar. Amém. Evangelista, existem muitas mulheres ou homens, né, casais, que vivem um relacionamento onde ou o homem ou a mulher, eles aceitaram a Cristo e vive com Cristo, vive em Cristo, mas o parceiro não. O parceiro vive em pecado ou fazendo coisas erradas, né? E às vezes esse parceiro está passando por lutas ali com aquele parceiro, ora por ele, né? Vamos supor, por exemplo, às vezes o parceiro está trai ela com outras mulheres, né? Isso traz legalidade para o casamento. Essa mulher cristã, ela já está blindada. Como que o senhor aconselharia um casal nessa situação? Então, 1 Coríntios capítulo 7 fala muito sobre isso, né? Que é o jugo desigual que nós chamamos. Sim, sim. E se o marido, por exemplo, ele vive uma vida bebendo, fazendo essas coisas assim de prática mundana, essa mulher tem que ter sabedoria para não perder esse homem. Porque não é porque esse homem não se converteu ainda que ele é um homem ruim. Tem que saber separar as coisas, porque se ela está viva, santa com Jesus Cristo, pronto, a oração dela, a graça que Deus colocou na cabeça dela, no corpo dela, santifica esse homem. Assim vice-versa. Mas agora, ela tem que analisar para não ficar debaixo de um jugo satânico. Se esse marido lhe trata mal, bate nela, lhe trai, aí, mediante a palavra de Deus, a Bíblia fala que se ele se apartar, né? Aí se apartar, ele abandonar essas coisas assim, ela não está presa a esse homem. Deus lhe chamou para ser livre. Deus lhe levantou para ser livre. E o que nós podemos falar sobre isso, né? Com base bíblica, é que ela tem que decidir. Se esse homem lhe trai, lhe bate, não, ela não precisa disso. Agora, se for porque esse marido bebe, esse marido está aqui, está assim, ele só não é cristão, tem que ter paciência, que talvez deve ser um homem extraordinário, ama ela de verdade, né? Respeita ela. Pronto, tem que entender que se Jesus Cristo pegou ela, pronto, a obra vai ser consumida, vai ser concluída na casa dela, vai ser completa. Mas se ela estiver debaixo de um jugo satânico, bate nela, só lhe trata mal, abandona, trai ela, não, aí não. Aí já não é Deus. Mas eu creio que Deus vai restaurar ele, vai pegar ele para Jesus. Glória a Deus, então essa é a sua fé. Glória a Deus, vamos orar por isso, nós cremos nisso porque você acredita, você decidiu sofrer por isso. Mas depois você não pode reclamar se ele trazer uma doença da rua. Essa palavra está em 1 Coríntios capítulo 7, onde fala do abandono, né? Isso. Muitas pessoas veem o abandono como se fosse a pessoa pegou as malas e foi embora, né? Mas o abandono, ele não consiste só nisso, né? Não consiste só nisso. A pessoa pegar e ir embora. Não, exatamente. O abandono é o que nós chamamos de carta de repúdio, né? O marido renunciou àquela mulher, não quer saber dela mais, já vai procurar outras mulheres na rua. Por exemplo, violência física. Não, aí tem que sumir desse cara. Psicológica. Não, então. Porque não tem diferença nenhuma o cara pegar as malas dele e ir embora e ficar batendo nela em casa. Nela. Não pode. Jesus não quer isso. Ele já abandonou esse casamento faz tempo. Não, isso não é Jesus. Se alguém chegar, igual eu falo, alguém chegar, igual elas aparecem para mim, não, meu marido fez isso e aquilo. Amém, vamos orar. Porque isso aqui pode ser bruxaria, ou isso aqui, beleza, a gente pode entender e orar por ela. Mas alguém chega, igual acontece às vezes, meu marido me bateu? Tá brincando. Minha irmã, não vou nem orar, pega a sua mala, some daí. Você está esperando o quê? Ele matar você? Agora, nós temos que entender. Se foi o demônio que entrou lá dentro. Talvez o próprio marido é o próprio demônio, você não sabe.
Sim. O marido é o próprio cão, já entrou nele, o diabo olha para ele e fala, você é pior que eu. O diabo olha para ele, você faz coisas que eu duvido, não é brincadeira, é sério. Sim, sim. Então ele tem que amar Jesus, amar a vida dela. A Bíblia fala que os mandamentos é amarás ao Senhor teu Deus de toda a tua força, todo o teu entendimento, e amarás ao próximo como a ti mesmo. Então, se eu, para mim amar a minha esposa, eu tenho que me amar. Ela tem que se amar primeiro. Tanto o marido também. Porque tem mulher que é general, tem mulher que quer bater no homem. Tem mulher que... Ei, eu recebo mensagem dos camaradas, ei, minha esposa fez isso, me deu uma coça no camarada. Meu Deus. Então você tem que entender que, por exemplo, tem que clamar muito pelo sangue de Jesus ali. Sim, sim. Porque não é brincadeira. O casamento de Cristo, o casamento de Deus, é paz. O casamento de um homem e de uma mulher de Deus é paz. É paz. Agora, tem as suas diferenças. Então, ali, numa conversa, tem que se entender mediante a oração de Cristo, mediante a palavra, jejuar, orar junto. Entendeu? Bom, existem casais, ou a mulher ou o homem, passam muitos anos orando por aquela pessoa, muitos anos, né? A gente vê muitos casos de mulheres que passam anos, orando por aquele marido ou por aquela esposa, e ela não vê mudança, né? Não vê mudança nele ou nela. Nesse caso, é algo que a pessoa precisa observar aqui nela, sabe, que ela precisaria parar de orar e observar o que está de errado nela? Na verdade, nunca parar de orar. Quando se passa... Sim. Nunca parar de orar. O que ela tem que entender? Que a oração dela pode sim, com certeza, salvar aquele homem. Mas não é da forma que ela quer. A mensagem que ela está transmitida para o homem, né? A pregação que ela mostra para o homem, que ela traz Jesus para aquele homem, pode ser que aquele homem não vai ouvir porque é ela. Mas Deus pode enviar alguém para falar com ele. Deus pode enviar um anjo, pode dar um sonho, Deus pode falar com aquele homem. A questão é, isso aí é fácil explicar porque mamãe vive isso. Mamãe é cristã, batizada pelo Espírito Santo. Jesus deu a graça de trazer ela para Cristo. E ela está morando com o papai ainda. Cuida dele, ela que faz almoço para ele, cuida dele como esposa. Cuida dele da mesma forma que ela era antes da bruxaria. Só que ela entendeu algo: o amor de Cristo é o maior poder. Papai respeita ela, não deixa nada faltar para ela. Embora papai é um pouquinho abençoado, mas ela entendeu que Jesus Cristo é que reina. Aí tem que entender as coisas. E papai, mediante um pai de família, não é porque ele não serve Jesus ainda que tem que mamãe abandonar ele. Não faz sentido. Então, o amor de Cristo que pegou ela, pronto, santifica ele. É assim que funciona. Ele pode fazer o que for, pronto, no reino do Espírito já aconteceu. Então, as mulheres de Deus têm que entender isso. Crer na palavra de Deus, viver pela palavra e continuar orando para aquele homem. Porque se Deus pegou ela, alcançou ela, a família dela, crê no Senhor Jesus, será salvo, tu e a tua casa. É fato, isso vai ter que acontecer. Amém. Agora, se sofrer alguns danos, né, igual nós estamos mencionando aqui, de maus tratos físicos, aí não, aí ela tem que se posicionar e amar ela primeiro. Tem casos que chega para nós, que a gente mexe com isso, casamento, a irmã não consegue nem comer direito. Meu Deus. Não consegue nem se arrumar novamente de tanto maus tratos do homem. O homem está acabando com a mentalidade daquela mulher. Sim. Não pode. Tem que andar sempre bela para Cristo, sempre bonita, cuidar do corpo, porque ela agora está com Cristo, não está debaixo de jugo. Não pode ter assim, não pode ter isso. É aquela frase que todo mundo diz, né? Se você quer conhecer o marido, é só você olhar para a esposa, né? Então, não, aí você não pode deixar isso acontecer, entendeu? É verdade. A irmã chega caso lá pra gente que a irmã estava querendo entregar a própria vida, suicidar, deixar de viver, porque o marido lhe trata mal, faz isso e aquilo. Quantos casos? Eu já falo, minha irmã, começa a tomar banho, começa a se arrumar, sair com as suas amigas, começa pra você ver, cuidar e amar você, se esse homem não vai... começa a sair, não avisa pra ele que você tá saindo. Vai acordar.
Na hora que esse homem olhar, não é que você tá, tô aqui com as minhas... Aí você tira foto, tô aqui com as minhas amigas, você me avisou, você nem em casa para. Aí esse homem vai ver. Quando ele de repente vê que você tá amando você, não fica com medo desse homem, não. Tem a lei de Deus e a lei do homem. Vai ficar com medo dele pra quê? Sim. Não é assim que funciona. Porque tem homem que vê quando a mulher ela já tá assim... largada, né? Jogada. Já tá dependente dele, já tá Exato. Na rédea assim. É isso. Ele se conforma, Exato. né? Ele vira um nazista em casa. E fala o que quer. Quando ele vê a mulher correndo atrás, né? Aí ele cuidando dela, ele não tá crente. Acho que o homem ele desperta. Exato. Né? Ele aí, por exemplo, é tudo que o camarada. Aí lá fora, a pombagira lá fora, lá o demônio lá fora, vai aparecer na frente do cara bonita, cheirosa. E o camarada já não presta? Pronto. Ela tem que se amar sim, viver bem. Uhum. Tem que fazer esse marido aí, fazer para ela soltar dinheiro para ela cuidar dela. É isso que tem que fazer. O camarada para de ser ruim. Cuidar da esposa. Não é brincadeira, não. Está aí, meus irmãos, um testemunho muito forte. Uma pessoa que realmente ficou, né, até os 23 anos dentro desse ritual aí de bruxaria, com a família envolvida, pais, avós e tal, e consegue escapar, consegue estar na presença de Jesus, consegue ser alcançados por Jesus. Que isso sirva de exemplo para nós, que possamos entender cada vez mais que a palavra, aquele livro da capa preta, que eles têm tanto medo, é o verdadeiro poder de Deus, a voz de Deus sobre nossas vidas, e basta com que a gente leia, reflita, aprenda, obedeça e prossiga para o alvo que é Jesus. Grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.